Olá! Estamos aqui mais uma vez para uma conversa incrível. Dessa vez o tema é homeopatia no pós-parto e no puerpério. E nada melhor do que Flávia Dezen, uma amiga querida, profissional incrível, terapeuta floral, homeopata, é, educadora perinatal, doula, maravilhosa. E aí chamei ela para vir aqui tirar as nossas dúvidas sobre esse recurso maravilhoso. Eu não tenho muitas dúvidas, né? Sempre tenho, sempre é bom saber mais e mais, mas é um recurso que está aqui na minha casa, está na minha vida há muito tempo. Gosto muito desse recurso maravilhoso. Faz muito sentido, né, para o tratamento nosso aqui em casa e tudo mais. Mas eu sei que tem gente que tem dúvida e eu acho tão legal falar sobre isso. Aí resolvi trazer a Flávia aqui, vamos chamar ela, parte dessa conversa. Deixa Olá, eu querida. ajeitar a câmera aqui. Oi, deixa eu ajeitar aqui para ficar bem focadinho. Opa, como que faz? Assim. Sim? Opa, vamos ver. Vamos para trás? Fica melhor. Aí. Eu não costumo fazer live, então eu tô meio perdida aqui. Não tem problema, querida. Seja bem-vinda. Obrigada! Vamos fazer um teste. Se você tirar o Uhum. microfone, deixa eu ver como fica o teu som. Tá, peraí. Ah, é Veja. Bluetooth. É. Fica, fica bem melhor. Melhor? Ah, fica Fica melhor? mais alto. Então vamos fazer sem. Então, peraí. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui pra eu te ouvir melhor. Aí. Então, vamos Aí. fazer sem. Maravilha, é porque depois fica gravado, depois vira podcast, então a gente tem que estar Ai, chique. que delícia, meu Deus do céu. Peraí, ainda tô ajeitando. Tá ótimo. Quem tá por aí, por favor, manda um aviãozinho, chama mais gente para essa conversa. Flávia, bem-vinda. Fiquei muito, muito feliz que você aceitou de estar aqui, conversar Ah, sobre isso. Eu lembro até que eu gravei um vídeo lendo um texto que você postou sobre a pulsatila. eu Depois você pode falar, lembro. depois você pode falar mais o que quer dizer isso, mas porque aqui em casa a homeopatia de fundo da minha filha é pulsatila, né? Então ela é a pulsatila em pessoa, assim. E eu lembro que aquilo me chamou tanta atenção, né? Porque a gente já se conhece há um tempo e tudo mais, mas assim, aquele texto, assim, por mais que eu conhecesse, por mais que eu conheça a homeopatia, eu não conheço assim a fundo as características, né, de cada perfil, enfim, de cada uma das homeopatias. E aí, quando eu li, eu cheguei a me emocionar, assim, porque eu vi o quanto realmente a gente olha de uma maneira muito integral, assim, sabe? É tudo muito integrado. É, E assim, eu fui tratada assim. A, a minha mãe sempre tratou a gente com homeopatia, com floral, com acupuntura, com reiki, né? Desde eu muito pequena, assim. Então, tudo isso já fazia muito sentido. E dentro da minha família, tem algumas pessoas meio hipocondríacas, assim, das alopatias. E eu ficava assim, mas você não está interessado em ver de onde vem essa dor de cabeça? Você não está interessado em saber, assim, quem é você, sabe? Quem é você de verdade? Porque a homeopatia, ela faz esse exercício da gente se conhecer, né? E quando eu fui na consulta da minha filha com o homeopata, gente do céu, são 2 horas a pessoa fica fazendo perguntas que você nem sabe responder. E aí você percebe, nossa, realmente eu preciso olhar mais para mim, para minha filha, com detalhes que você não imagina que vão fazer parte, né? E na verdade tudo faz parte,
né? Se dorme mais do lado direito, do esquerdo, sua mais na mão direita, em qual extremidade que sua mais, quando que sua mais, quando vai brincar, brinca como, quando fica frustrado, bate, grita, morde, qual que é a reação? E eu fiquei assim, gente, é incrível esse negócio. Já fazia sentido porque eu tinha sido tratada assim. Mas depois de levar minha filha no homeopata, eu comecei a perceber que, opa, tem muito mais coisa, né, do que só tomar aquela bolinha gostosinha. Diga de passagem. Aquela bolinha gostosa. Porque eu, como criança, era uma coisa, né? Agora, como adulta mãe, são outras observações. Eu fiquei muito encantada, né? Quando eu me encontrei nesse papel de mãe. E tratando ela com homeopatia. E toda vez que eu tenho que fazer qualquer tratamento, alguma coisinha, eu me surpreendo cada dia mais. Porque quando o homeopata é bom, acerta aquela homeopatia, você fala, gente, parece alopatia que o negócio tira com a mão. E aí, Flávia, primeiro então, galera chegando, conta pra gente quem é você na fila da homeopatia. Ai, sou uma curiosa. Eu estudo, eu busco. Nossa, depois dessa introdução é difícil falar, né? Porque você deu um resumão geral, assim. Bom, eu sou a Flávia, sou doula, sou educadora perinatal, terapeuta homeopata, terapeuta floral. E, né, a gente faz um pouco de tudo, consultoria e aleitamento materno. E essa história da homeopatia na minha vida, assim, ela começou há bastante tempo, quando eu comecei a fazer a terapia homeopática, né, com um médico lá na minha cidade. E o interessante é que eu até estava comentando com meu marido ontem, eu perguntava, né, aquela consulta longa, eu perguntava para ele, para que é esse remédio que você me deu? Ele falava, para tudo. E aí eu dei um remédio pro meu marido ontem, ele falou assim, pra que é? Aí eu falei, pra tudo. E eu morria de raiva quando o médico falava isso pra mim, porque eu queria entender mais, eu queria saber como é que aquilo funcionava, se tinha, se era o mesmo princípio da alopatia, que a gente está acostumado a pensar, o que era. E aí, então, eu sempre fui uma buscadora, querendo saber o que é essa tal homeopatia, como é que ela funciona, como é que uma bolinha de açúcar vai fazer tudo isso pela gente, sabe? E aí eu comecei a cursar homeopatia e, nossa, assim, na primeira aula, assim, eu saí do curso, assim, olhando o mundo diferente. Eu saí na rua e falei assim, gente, olha esse mundo, meu Deus. Tipo assim, desconstruiu completamente o mundo que eu conhecia e comecei a ver um mundo diferente, as pessoas diferentes, comecei a observar mais e a entender mais por que uma pessoa, sei lá, quando tá ansiosa tem dor de cabeça e a outra pessoa tem dor no estômago, né? Comecei a entender essas diferenças e são sutis, mas dizem muito sobre a gente, né? Dizem muito de quem a gente é e essa visão global da gente como um todo, não só máquina, mas energia, sabe? Princípio vital, essas questões mais sutis, e como isso tudo tá ligado ao universo, ao nosso mundo, à nossa vida, à nossa rotina, ao que a gente ingere, ao que a gente respira, né, ao que a gente toca, ao que a gente convive muito de perto. Então, assim, é um mundo muito surreal você pensar, assim, que você está conectada nesse mundo, nesse universo, desse jeito, e pensar como isso pode te ajudar, como essas suas características que são ímpares, como elas podem fazer diferença num tratamento, numa terapia que você vai fazer que vai te beneficiar, sabe? E é muito louco, né, a gente pensar nisso, assim, porque bem que você falou, às vezes a gente não tá acostumado a olhar assim, nossa, mas eu sou mais do lado direito ou do lado esquerdo? Nossa, quando eu fico mal, eu costumo ficar mal do lado direito ou do lado esquerdo? Ou então assim, eu tenho uma dor de cabeça, mas eu nunca não consegui relacionar ela com nada, porque a gente não tá acostumada a fazer esse exercício no nosso dia a dia, nem com a gente, e nem com as pessoas que estão no nosso entorno, com os nossos filhos. Então, assim,
Acontece muito, assim, de chegar... eu vou fazer a terapia, né, para as crianças, para os bebês, e eu pergunto para a mãe quais são as características, e eu vou tentar entender quem é aquele serzinho. E muitas vezes a gente não consegue falar. Eu mesma, antes de estudar homeopatia, tem características dos meus filhos que eu nunca pensei em observar e que agora eu observo e consigo diferenciar. E quando você acerta aquele medicamento, aquele que você falou, quando a gente acerta, nossa, parece que a vida resolve, sabe? Sim. Porque ele atua não só no físico, ele não melhora só o nosso estado físico, a matéria aqui, o corpo, né? Ele melhora o nosso emocional, ele melhora a nossa energia, ele dá, assim, um outro gás para a vida, sabe? Ele melhora a imunidade. Então, assim, você pode ter contato com alguns micro-organismos, vírus, né, bactérias, e aquela imunidade sua não vai deixar você adoecer, ou então se adoecer vai ser coisa leve. Então, assim, isso é muito louco, você pensar que um medicamento extremamente diluído e succionado, né, que a gente fala, né, que tem todo aquele procedimento, aquele processo, né, de fabricação de uma homeopatia, a gente fala assim, meu Deus, como é que isso pode nos ajudar tanto, né? É muito louco. Flávia, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, assim, não sei como que é pra você falar isso, mas qual que é, assim, vamos começar do básico. Vamos Qual lá. que é a diferença da alopatia para homeopatia? Bom, assim, para eu explicar a homeopatia a fundo, eu teria que dar um curso. Sim, Ela claro. ela é bem complexa, então eu vou tentar resumir um pouco, né? Ou Então, também assim, falar onde que a homeopatia ela atua na gente também, que eu acho que isso é um próximo, faz parte dessa resposta também, né? certo. Então, a gente pode dizer assim que a diferença básica, fundamental entre a alopatia e a homeopatia é que uma trabalha com os opostos, cura através dos opostos, e uma cura através dos semelhantes. Ah, o que isso significa? Nossa, falou grego, né? Por exemplo, na alopatia, quando você tem, para inflamação, você toma um anti-inflamatório, né? Você usa um contrário. Para dor, você usa um analgésico, certo? Para ansiedade, você usa. Ops, deixa eu tirar o som. Para ansiedade, você usa um ansiolítico, né? Ela cura através dos opostos, né? Então, ela tenta, como se diz, abafar, acabar, eliminar do organismo, assim, de uma maneira bem drástica, aquilo que você está sentindo. E não necessariamente aquilo vai sair de uma vez ou vai evitar que outras coisas adoeçam, né? Então, tipo assim, vamos dar um tiro aqui e ponto. A homeopatia, ela cura através dos semelhantes. Como que é isso? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico de uma homeopatia que eu uso bastante. A Cepa é a homeopatia da cebola. Então, por exemplo, quando você está lá cortando a cebola, você lacrimeja, o nariz escorre, tem muita gente que tosse, tem muita gente que espirra, eu espirro, eu tuço, eu choro e tudo aquilo. A homeopatia da cebola, que é o Cepa, ela ajuda muito nessas crises de lacrimejamento, coriza, tosse, espirros, que é a nossa famosa rinite, por exemplo, né? Então, a diferença é que, por exemplo, nem todo mundo que tem rinite vai usar o Cepa, que é da cebola, porque cada um tem a sua... cada pessoa manifesta a doença rinite, esse nome rinite, de um jeito. Então, por exemplo, para mim, a homeopatia da cebola funciona bem, porque eu tenho similitude com ela. Porque eu fico mal com a cebola, porque eu tenho as características daquele medicamento. E aí, eu tendo as características daquele medicamento, eu tomo aquele medicamento homeopatizado e aquilo vai me ajudar, vai me curar. Então, a gente cura através dos semelhantes. Deu para entender, mais ou menos? Super, super deu para entender. A alopatia vai agir, né, com o contrário e a homeopatia com o semelhante, né? Então, é muito legal isso, porque aí já começa aqui
uma observação nossa no dia a dia com as coisas que a gente é atravessado, que a gente come, que a gente, né, como a gente estava falando, assim, você começa a observar como que o teu corpo reage a cada coisa. Então, eu não sei se na homeopatia, por exemplo, vai ter alguma coisa relacionada, assim, gente que tem problema com flor, pólen, não sei o que, você vai usar disso na homeopatia para a pessoa? Sim, por exemplo, alguém que tenha alergia à picada de abelha, que aquela picada, você vai usar a homeopatia da própria abelha para melhorar aquela sensação, aquela dor, né, aquela alergia toda da abelha. Então, assim, muitas coisas do nosso dia a dia que a gente percebe, a gente pode usar essa homeopatia dessa mesma substância, por exemplo, o café. Quem bebe muito café, quem é sensível ao café, por exemplo, às vezes, eu tomo um café diferente, eu sinto dor no estômago. Isso tô falando que acontece comigo. Então, a homeopatia do café me ajuda muito. Ou mesmo, não só o que eu faço hoje, mas o que os meus pais, meus avós, meus antepassados também fizeram relacionado a essa substância. Porque isso tudo acaba impregnando o nosso DNA. Né? Sim. Por exemplo, a minha mãe foi criada numa fazenda de café. Ela tem muitas características. Ela pode não ter sido intoxicada, entre aspas, pelo café, mas aquilo passou para mim, muito provavelmente. Então, eu tenho essa questão do café do lado de pai e do lado de mãe. Porque a minha mãe cresceu numa fazenda de café, né? Que cultivava café e eles brincavam no terreiro de café, que secava lá e tal. Do lado do meu pai, eu tenho a minha avó, que ela bebia muito café mesmo. Então, muito provavelmente, eu, as minhas irmãs, meus pais, a gente tem alguma sensibilidade ao café em si. E a homeopatia do café, ela vai ajudar bastante em algumas características ou em várias características, porque a gente pode ser, como a gente fala, simílimo, né? A gente pode ser simílimo momento, que naquele momento a gente está precisando daquela homeopatia específica, ou o simílimo de personalidade, que assim, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, diz sobre aquela homeopatia. Então a gente pode usar tanto a homeopatia, né? A gente fala homeopatia de fundo, que tem a ver com a nossa personalidade, com o nosso jeito de ser, quanto uma homeopatia para aquele momento, ou para algum caso agudo, ou sei lá, eu tenho uma dor de estômago que eu sei que vem do café, eu tomo lá minha gotinha de café, do coffee cruda, e pronto. E aquilo melhora pra mim. Eu não tô dizendo, pelo amor de Deus, gente, não é pra tomar. Todo mundo, vamos tomar o café, a homeopatia do café quando tem dor de estômago. Eu tô dizendo que aquilo funciona pra mim. Eu tenho toda uma história com café na minha vida, na vida dos meus pais, dos meus antepassados, né? E só pra exemplificar um pouco essa questão dos semelhantes, como que a homeopatia foi descoberta, né, entre aspas, né? Então, o Dr. Samuel Hahnemann, ele experimentou a quina, né, o quinino, e aí ele começou a ter os sintomas da malária nele. E daí ele começou, né, refletindo, indo lá nos estudos dele, e aí ele percebeu, depois, né, conforme ele foi desenvolvendo, né, ele foi percebendo que aquela homeopatia, se ele homeopatizasse aquela substância, que ela poderia curar a malária. Então, ele percebeu que aquela substância, como causava sintomas de malária em alguém saudável, ela poderia curar a malária em alguém doente, né? Foi assim que ele descobriu, e aí ele foi percebendo e foi evoluindo, né? Como são feitas como a gente descobre qual homeopatia é bom para qual? A gente experimenta no indivíduo saudável. Então, uma pessoa lá saudável toma aquele medicamento e aí ela vai lá, anota todas as percepções, não só no corpo, no emocional. Eu percebi que eu comecei a ver tal coisa de tal jeito, eu tive um sonho com alguma coisa, eu comecei a ter preferência por dormir do lado esquerdo, que eu não tinha. Então, assim, isso tudo é anotado, então são várias pessoas que tomam essa mesma substância, saudáveis, e elas anotam, e aí, assim, elas começaram a perceber que, várias pessoas têm os mesmos sintomas. Opa, então isso, muito provavelmente, é um sintoma do medicamento.
e nisso foram criadas, né, as matérias médicas dos medicamentos homeopáticos. Maravilhoso. Agora, outra pergunta, bem basiquinha assim. Por exemplo, como você falou, né? Ah, eu sinto que eu tenho uma questão com o café, eu sinto que eu tenho tenho rinite, você falou, né? Eu vi a live e a Flávia disse que quem tem, não sei o que lá, semelhança com a cebola e tem rinite, vou lá na farmácia homeopática e vou pedir essa medicação. Porque é diferente, né? Como é que a gente faz, né, essa diferença da alopatia, porque a gente vai na farmácia, a gente tá com dor de cabeça, a gente pode ir na farmácia e comprar um remédio. Agora, com a Um alopatia, como é que analgésico, faz? um analgésico lá da farmácia alopática que vai servir para 300 milhões de pessoas o mesmo medicamento e vai acabar com aquela dor, né, de outro jeito. Sim. Exatamente assim, a gente estuda, é por isso que a gente precisa, numa consulta homeopática, a gente precisa entender a fundo aquela pessoa, a gente precisa compreender quem é aquele ser humano que está na nossa frente. E não só a matéria, a gente precisa entender como está a energia vital daquela pessoa, como ela age, como ela reage, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, o que que ela sonha, sabe? Assim, a gente precisa ter uma ideia bem geral daquela pessoa para que a gente consiga identificar esse medicamento, porque não é simplesmente assim, ai, eu choro com a cebola, então eu vou tomar o Allium cepa para rinite. Não uma homeopatia não vai servir para todo mundo, entendeu? Porque nem todo mundo tem a característica, no exemplo da rinite, nem todo mundo tem as mesmas características. Tem gente, por exemplo, que fica com o nariz trancado, tem gente que o nariz não tranca, mas tem coriza, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que lacrimeja o olho, tem gente que não tem nada disso, só começa a espirrar, tem gente que espirra de manhã, tem gente que espirra à tarde, tem gente que espirra dentro de casa, dentro do quarto, tem gente que espirra quando sai, entendeu? Então, assim, são várias características que nos direciona para qual medicamento vai ser útil para a gente. Então, por exemplo, para a rinite tem um monte de medicamento que cobrem as rinites, entre aspas. Mas como cada pessoa manifesta a rinite de um jeito, a gente vai escolher aquele medicamento que mais tem a ver com aquilo mais certeiro naquela personalidade. Por isso que vai precisar, né, consultar um terapeuta, uma terapeuta, e essa pessoa vai ficar lá 2 horas perguntando tudo da sua vida, que lado você tem preferência para dormir, onde que você sua mais, você costuma sonhar com o quê, como você acorda, como que você dorme, o que que você come, né? Você come quando você sente fome, você come mais do que você... Enfim, eu lembro de todas as perguntas. Não lembro de todas, porque foram muitas. É muita pergunta. Mas quando eu fui com a Ana, ela era bem pequenininha, o meu marido foi junto e ele ficou zonzo, assim. Ele falou, meu Deus, é muita coisa, a gente não sabe tudo. Daí eu falei, mas tá tudo bem a gente não saber tudo. É justamente esse convite pra gente observar mais a nossa filha, observar como que ela... E era engraçado que ele ficava com a prancheta, assim, aí ele olhava ela brincando, quando ela já tava em pezinha e brincando, assim, tinha um espacinho no consultório. E ela chegava e brincava, e ele olhava... E anotava umas 2 páginas, só olhando ela brincando, assim. Só que ele não falava nada, né? Assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Peraí, só um pouquinho. Não é uma consulta que a gente costuma... Não é uma consulta normal pra gente, né? Não é. E claro, assim, né? O pediatra dela, que é homeopata, ele é muito requisitado. Então, assim, a gente sabe que ele não vai ter muito tempo pra ficar ali explicando, porque pensa ter que explicar pra cada família. Então, é mais legal a gente vir aqui numa live com a Flávia, tirar as nossas dúvidas. A Flávia explica tudo. E a Flávia explica. E também, se você precisar de uma consulta homeopática, vai lá com a Flávia. Flávia, conta aqui agora pra gente. Agora a gente entendeu um pouco da homeopatia, a diferença entre homeopatia e alopatia, né? Que a gente não vai poder ir na farmácia homeopática assim, pedir qualquer coisa. A gente precisa nos observar mais, entender como é que a gente se relaciona, qual que é a nossa visão de mundo, como que a gente se relaciona com o mundo, com a gente mesmo. E agora, focando nesse tema que eu te convidei aqui para trazer, como é que funciona essa homeopatia
no pós-parto, no puerpério. Eu gosto de trazer essas duas terminologias, assim, né? O pós-parto, Uhum. porque é esse Sim, recortezinho, né, desse comecinho da vida, que aí sim. vai adentrar esse ajuste da mãe com o bebê que acabou de sair da barriga, né? Que é um momento de ajuste mesmo. Não dá para Sim. ter bem uma rotina. A gente vai ter que experimentar que horas que essa criança prefere o banho, que horas que ela prefere dormir. E são todos ajustes, né? E eu sinto que a homeopatia ela funciona também assim. A gente vai se ajustando de acordo com as nossas observações. Então tem esse período de pós-parto que tem muitas questões de amamentação, por exemplo, que a homeopatia eu sei que pode ajudar. E esse puerpério que hoje em dia, por mais que a gente tenha lá na definição de Uhum. puerpério que ele dura 35, 45 dias, a gente já está estendendo, sabendo que esse puerpério aí é um tempão, né? E eu trouxe você para falar Uns 2 desse anos assunto aí. porque a gente fala muito aqui, né, de mãe com bebê, puerpério e tal. Mas a gente sabe que é um assunto que vai atender muita gente. Vou ali desligar o telefone, peraí. Tranquilo. Eu vou falando então, tá bom? Pode falar. Então, não só nesse comecinho, né, assim, desse pós-parto que você falou, é esse reequilíbrio, né? Como a homeopatia, ela vai, assim, equilibrar o nosso organismo. Então, assim, o objetivo dela é equilibrar nossa energia vital para que o nosso corpo lide com a doença, seja psíquica ou seja física, né, com o nosso emocional. Então, é o nosso próprio corpo que vai se curar, entre aspas, né? Assim, ele vai se fortalecer para se curar. Então, assim, nesse pós-parto, né, que a gente tem toda essa despersonalização, a gente tem esses ajustes que a gente precisa fazer, não só com a gente, mas com o bebê. Então, pensa uma coisa, a gente estando mais equilibrada, a gente vai conseguir lidar melhor com essa fase, lidar melhor com todos os processos, lidar melhor com o bebê, lidar melhor com essa mudança drástica que acontece na nossa vida e nos conhecer melhor. Então, essa questão da gente se observar também vai ajudar bastante. Quem é essa nova mulher? Quem que tá aqui? Parida? Quem tá parida aqui? Né? É o bebê, a mãe, somos todos, né? Então, assim, essa observação já é uma parte do caminho, porque, assim, a gente se modifica muito nesse processo, né, da gestação e do parto, né, do nascimento de um filho. A gente se modifica bastante. E aí é interessante a gente pensar quem é essa nova mulher. E olhando para isso, a gente consegue identificar o que mudou, como a pessoa era, o que era bom antes não é bom agora, o que não era bom agora não era bom antes que é bom agora. E nisso tudo a gente vai conseguir equilibrar essa mulher ou equilibrar o bebê, porque a gente usa homeopatia para bebê também, e para que a gente se fortaleça e consiga lidar melhor com essas questões todas que vêm no pós-parto, no puerpério, né? Então nem se fala. São aí uns 2 anos aí que a gente pode conseguir estar mais presente e evoluir interiormente. Então, tudo depende de como está o nosso estado de espírito, como está a nossa energia vital, se a gente está bem, se a gente, né? Porque quando a gente está desequilibrada, parece que nada avança, nada funciona, e daí é a ladeira abaixo, né? Aí é um problema, né, pra gente. E aí, quando a gente vai buscar uma homeopatia, né, sei lá, por uma questão de amamentação, nesse começo da vida, quem vai tomar é a mãe, né? Sim, Mas, também. mas também, Dá para os mas dois também tomar, dá para os dá dois. para os dois. Aham. A partir de que idade que dá para começar a dar homeopatia pro bebê? Na barriga. Sim, na gestação, Na perfeito. gestação, sim, mas desde que nasce. Nasceu ali, tá com alguma intercorrência, ou então, por exemplo, o bebê teve alguma intercorrência no parto, ou qualquer coisa nesse sentido, que a gente observa que ali a gente pode entrar com alguma homeopatia que pode ajudar o bebê, seja emocionalmente ou seja fisicamente, tipo aquele bebê que nasceu assustado, ou o bebê que nasceu dormindo. Então, assim, são características diferentes que a gente
pode observar e a gente pode ajudar aquele bebê. Ou mesmo fisicamente, assim, o bebê que tá com icterícia, a gente pode lançar mão de homeopatias para ajudar o fígado né, filtrar tudo, né, e eliminar a bilirrubina, né? Então, assim, tem várias, desde o nascimento, então, né, desde antes, desde a barriga, e até 120 anos só. Só 120 anos, mais que isso não pode. E aí, assim, por exemplo, a mãe que vai ingerir, né, essa homeopatia vai ser diferente da homeopatia do bebê. E mesmo que a gente não saiba ainda, porque daí nesse comecinho da vida a gente vai dar mais homeopatia pontual, né, para alguma questão que a gente tá vendo ali, que é mais Porque a gente não, visível. sim, porque a gente não consegue ainda traduzir aquele bebê, né? É muito difícil para mãe, para qualquer pessoa, né, entender quem é aquele bebê, porque a gente está conhecendo ele agora, né? Então, por exemplo, no caso, vou dar um exemplo da amamentação, que até perguntaram para mim, que eu fiquei de responder aqui na live. Por exemplo, no caso da amamentação, que a mãe está com alguma dificuldade, ou então teve lá o leite desceu e tá com a mama engurgitada, ou, por exemplo, aquele leite, a produção de leite não estabiliza, a mãe tem uma hiperlactação, tem um excesso de leite, a gente pode, por exemplo, entrar com homeopatia para conseguir equilibrar a produção de leite. Ou, por exemplo, aquela mãe que não deseja amamentar por algum motivo, não deseja ou não quer, não pode, por algum motivo, a gente pode entrar também com homeopatia para diminuir o leite, para secar o leite. Ou, por exemplo, com o bebê. A gente percebe que aquele bebê que não consegue fazer uma pega correta, às vezes porque está muito ansioso, porque tá muito agitado, então a gente também pode entrar com homeopatia para auxiliar aquele bebê, para que ele se reorganize internamente também, para conseguir fazer uma mamada efetiva, né? Então, por exemplo, mastite, a gente pode entrar com homeopatias também para melhorar esse quadro. Então, assim, não só as questões pontuais, assim, mas as questões, assim, de um desmame, por exemplo, então um desmame lá 2, 3 anos. A mãe decidiu desmamar e aí ela precisa que aquele leite seque. A gente pode entrar com uma homeopatia para o leite secar. E assim, essa questão de assim, eu vou tomar aquela homeopatia que minha amiga tomou para aumentar o leite, por exemplo, é muito delicado, porque, por exemplo, vou dar só um exemplo. Tem uma homeopatia que a gente usa bastante nas fases de amamentação. Só que dependendo da dinamização, que é a potência que a gente usa, né, o CH, o D, o LM e tal, dependendo da dinamização que a gente usa, essa mesma homeopatia, ela pode aumentar a produção ou ela pode diminuir a produção. Então, assim, por isso que não dá certo. Eu vou usar porque eu ouvi falar que tal coisa funcionou para não sei quem, aumentou o leite, mas às vezes aquela homeopatia você não tem similitude com ela e ela vai fazer, não vai dar o efeito que teve com a sua prima, né? Então, assim, por isso a importância de estar bem orientado quanto ao que tomar, né? A qual homeopatia tomar, em qual dinamização tomar, por quanto tempo tomar, porque a homeopatia também, assim, ela não é só uma bolinha de açúcar. Se você toma homeopatia, tem casos, assim, que você pode ter uma intoxicação pela homeopatia que a gente chama de patogenesia. Então, vamos supor, ela já curou o que tinha que curar, e a gente continua tomando ela, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a gente ficar mais ainda com sintomas daquela homeopatia, sintomas que a gente não tinha antes. E aí a gente vai ficar cada vez mais parecido com essa homeopatia e vai achar, não, eu tô ainda parecido, vou tomar. E aquilo lá tá fazendo mal ao invés de fazer bem, entendeu? Ela já fez o que tinha que fazer no seu organismo e agora ela tá só te intoxicando. Então, por isso a gente tem que ter bastante cuidado com a automedicação, né? Não tomar a mesma homeopatia que fulano. Então, tô com essa homeopatia aqui, mesmo que seja, foi um homeopata que me indicou, mas, eu vou tomar ela, vou ficar repetindo a receita aqui por 2 anos. Né? A hora que você vai ver, a hora que a pessoa retorna no consultório, né? Para reavaliação, você vê assim, meu Deus do céu, a pessoa está completamente intoxicada. Né? Então tem que ter muito cuidado. É muito interessante, né? Pensar que
Porque hoje em dia, cada vez mais, né, a gente tem essa coisa da automedicação. Até teve uma vez que eu tava vendo televisão, eu quase nunca assisto TV, especialmente coisas que tem propaganda, né? Eu não sei por que que um dia eu comecei a ver e eu fiquei muito assustada, assim, né? Porque justamente eu vindo do caminho que eu vim, que desde os 12 anos eu sou tratada com diversas terapêuticas, não só homeopatia, floral, reiki, acupuntura, cromoterapia, cristalterapia, não sei o quê, um monte de coisa. Do Yin, né? Ela ensinou eu a apertar Uhum. meus pontos, assim, né? Porque aí ela foi me dando recurso para eu me entender, para eu saber me observar, né? Ela foi me dando recurso para, claro, a gente quer caminhar sozinha, né? Mas Sim. a gente Uhum. sabe que tem momentos que a gente vai precisar dessa ajuda e que a gente saiba pedir essa ajuda, né? De uma boa profissional para nos encaminhar de maneira correta, porque não tem problema a gente não saber. É por isso que cada pessoa sabe um pouco, né? E aí, quando eu vi também essas propagandas, que eu sou muito. Eu não sou contra a alopatia, de maneira nenhuma. Até porque eu tenho uma história que eu quase morri, porque a minha mãe era doida da homeopatia. Mas ela estava sendo. Eu tinha escarlatina. Escarlatina? Escarlatina. 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 E aí, a minha mãe queria. Já estava num grau bem avançado. E a minha mãe queria continuar com a homeopatia. Só que a pressão externa das pessoas estava muito grande. E ela não estava dando conta de sustentar aquilo. E o médico homeopata, ele falou: olha, até dá, mas você que faz parte desse campo com esta criança, você precisa estar muito forte, né? Eu não sei se a minha Uhum. mãe, inclusive, não estava também tomando homeopatia, eu não sei dessa parte. Mas ele falou assim: você precisa estar bem estruturada. Se você não tiver a homeopatia, por mais que a gente fique ali, não, talvez o teu medo não seja favorável, né? Porque você tá vindo esse medo da avó, da tia, de um monte de gente vendo uma criança Sim. doente, com uma doença séria. E ele falou: bom, vai pra alopatia, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai segura, vai com. Tá tranquilo, entendeu? Vai. E aí eu acabei. Ela acabou me tratando com alopatia, naquele caso pontual, mas depois ela sempre foi buscar outras questões. Porque eu tinha vários problemas Uhum. de respiração, de pulmão, eu tinha muita Uhum. bronquite. Aí que a gente achou, que eu sempre conto, né, da história dessa bruxa. Porque Minha irmã me chama de bruxa. ela era 31, assim, ela era quiropata, trabalhava com floral, reiki, acupuntura, medicina ayurvédica. Então, assim, era um pacotão Que completo delícia. mesmo, assim. E, e você também, né, trabalha com floral também, que é outra coisa que eu vou te chamar aqui só para falar deles. E aí, eu vim deste caminho de pessoas que foram me ajudando a me conhecer. E eu Uhum. vejo muitas vezes, e vendo as propagandas, né, voltando à história da propaganda, é que aquela quantidade de propaganda era assim: se você está com dor de cabeça, use isso. Se você está com cólica, use tal coisa. Se Uhum. você está com uma dor muscular, não sei das quantas, use isso. E, sério, acho que foram 12 propagandas. Dessas 12, 8 eram de medicamentos. Sim. E A aí, gente é sem me inundado com isso, assim, sem nem inundar. perceber, né? E outra coisa que mostra pra gente o quanto a gente está adoecido e pouco educado para olhar para nossa para causa, olhar bem lá para dentro, o que Sim. está causando aquela dor de cabeça e não querer apenas abafar o caso, é a quantidade de farmácias. Nós que moramos na capital paranaense, a gente vê a quantidade de farmácia que tem a cada quadra. Às vezes, num Uhum. quarteirão tem 3 farmácias. Então, assim, é muito perigoso. A gente está caminhando para um lugar muito perigoso, né? De achar que sabe sobre si, porque tá com dor de cabeça, e Uhum. aquele remédio vai abafar o caso. Eu sempre falo assim, Mas eu ele sei que dá uma vai sarar abafada, da cabeça. Uhum. mas
você não tá. Mas ela volta no dia seguinte, nos outros dias ela tá lá de novo, né? E você tá lá Exatamente. tomando de novo. E aí o teu fígado, o teu estômago, outras coisas, né? Então, o que eu acho muito, muito lindo, né, da homeopatia, especialmente, é esse olhar para além da dor, para além do incômodo, e é um tratamento, né? É uma prevenção, assim. Então, usando com a Ana Clara, eu também conto assim que ela aprendeu a contar até 10 porque era a quantidade de bolinha ou de gotinha, não lembro. Ai, mas era assim, o nome do remédio era 10, né? Ela falava, mãe, tem que tomar o 10? Falei, tem que tomar o 10. Ah, Vamos lá tomar o 10. Sei lá, era 12 vezes por dia, qualquer coisa assim. É, então, eu sempre tenho essa lembrança disso, assim, porque era essa homeopatia de fundo, e até queria que você falasse mais, assim, o que que é uma homeopatia de fundo, né? Então, a Ana uhum. Clara tinha a homeopatia de fundo dela, e quando ela estava com algum desequilíbrio, assim, ou não estava conseguindo dormir, ou estava com falta de apetite, ou estava muito agitada, qualquer coisa assim, eu ligava, né, pro pediatra e falava assim, olha, ela está assim. E ele falava assim, então aumenta a dose da homeopatia de fundo para tantas vezes por dia, tantas gotas por dia. Ah, tá bom. Uhum. E assim, a homeopatia de fundo não era um outro remédio para a ansiedade, um remédio para o sono, um remédio para tal coisa, né? Claro que a gente tem o nosso kit SOS, né? Sim, Tem aham. beladona, tem coisa para Remédio e vômito, tal, aham. tem Cada um algumas tem o coisas. seu kit, né? Cada um tem seu kit, exatamente. Então ele deixa com a gente esses que duram mais tempo, né? Aham. Até tá faltando aqui pro inverno agora, eu tô, assim, já tá anotado, tem que ligar pro meu pato para pedir esses de SOS, assim, né? O nosso kit remédio, né? Emergência. Praticamente. Mas conta pra gente o que que é uma homeopatia de fundo. Uhum. Então, essa homeopatia que a gente chama de simillimum, que é a homeopatia que é mais similar à pessoa possível. Que a gente conseguiu identificar uma homeopatia que seja mais similar, mais igual à pessoa possível. Essa homeopatia de fundo, porque tem várias linhas da homeopatia, né? Então, na linha que eu trabalho, que é a linha clássica, a gente usa uma homeopatia só. Então, e aí, por exemplo, essa homeopatia de fundo, né, o simílimo, ela vai ajudar a pessoa num todo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e ela é a mais parecida possível com a personalidade daquela pessoa, com as características daquela pessoa. Mas, de acordo com a linha que eu trabalho, isso pode mudar nas nossas faixas etárias. Por exemplo, eu tinha um simílimum quando eu era adolescente, eu era de um jeito. Hoje, eu sou muito diferente. Então, um simílimum que me serviu muito, que me ajudou bastante na adolescência, hoje ele já não ajuda tanto, né? Porque eu sou uma pessoa diferente hoje, reajo diferente, ajo diferente, penso diferente, tenho características diferentes. Então, o meu simílimum hoje é completamente diferente do que foi em outras fases da minha vida, na infância, na adolescência. Isso pode mudar com o tempo, não necessariamente a pessoa nasce aquele simílimo e aí vai permanecer o mesmo até o fim da vida. Isso na linha que eu trabalho, né? Porque tem uma linha que acredita que a pessoa vai ficar com o mesmo. Assim, tem várias outras linhas, né, da homeopatia. Então, esse medicamento, a pessoa vai, dependendo da dinamização e do jeito que toma, vai servir para alguma coisa. Então, por exemplo, no caso agudo, que você falou, quando a pessoa está lá naquele desequilíbrio, mudando a dinamização, ou mudando o jeito de tomar, a pessoa melhora. Então, por exemplo, tem gente que pode melhorar aumentando a dose, tomando 2 ou 3 vezes por dia, ou fazendo aquele plus na garrafinha. E tem gente que melhora dando uma pausa de 3 dias, por exemplo, né? Então, cada pessoa também tem o seu jeito de reagir àquela homeopatia, que é única para aquela pessoa. Né? Então não adianta assim, fulano toma aquela lá e nossa, ajuda pra caramba na dor de cabeça dela,
não, aí eu vou tomar, e aí não tem o mesmo efeito, ou pode ser pior, né? E aí isso quer dizer que aquela pessoa não tem similitude com aquele medicamento, que aquilo não vai ajudar e pode até causar alguma coisa que ela não tinha antes, né? Uhum, uhum. E agora, para a gente ir encaminhando, né, que já está dando o nosso tempo, é, quais são as questões que você mais tem, assim, nesse período da Nessa vida, do parte. pós-parto, do puerpério, assim, quais as questões que as mães mais trazem que você sente que a homeopatia pode ser um bom recurso, né? Sei lá, Uhum. para o sono, para a amamentação, o que que acontece com a Uhum. criança que está aprendendo, está tendo mudanças, né, na vida, ou sei lá, Uhum. vai mudar de casa, né? Às vezes tem várias pessoas que têm mudado. Se Sim. a homeopatia serve para esse tipo de coisa, né? Porque eu sei que eu Uhum. uso floral para essas coisas, né? Mas a gente não vai misturar os Sim. assuntos aqui. Mas Sim, se a homeopatia. então, eu costumo usar muito junto. Isso. Você também pode falar um pouco sobre isso agora, até para dar um Sim. link Uhum. para uma próxima conversa que a gente ainda não marcou, mas vai Sim. marcar. Vamos marcar. Então, o que mais chega para mim, assim, como eu sou doula, eu estou muito envolvida com essa questão da gestação e do parto, né? Tem até um projeto de pré-natal homeopático. Então, eu atendo muitas mulheres ali no pós-parto imediato. Eu faço, né, o projeto de parto, né, dela. E aí, tá naquele pós-parto imediato, aquele baby blues, né? E aí essa reorganização interior, né, tá tudo bagunçado, tudo desorganizado, fisicamente, emocionalmente, tá tudo mexido, né? Tinha um bebê ali por 9 meses, agora não tem mais. Então tá tudo muito mexido. Nesse baby blues que a gente, né, essa despersonalização, né? E para que isso não se encaminhe por uma depressão pós-parto, então uma questão até preventiva, vamos tratar o baby blues para que ele passe, né? Para que ele melhore, não evolua para uma depressão pós-parto, por exemplo. Questão de amamentação, por exemplo, a mãe que tem leite, mas ela não é o suficiente para alimentar aquele bebê naquele momento, né? E aí, não só a homeopatia, mas eu faço um ajuste também de orientações com relação à rotina, como uma consultora mesmo de amamentação, para ajustar, porque assim, só a homeopatia, ela também não vai fazer um milagre de, pronto, o meu leite vai aumentar da noite para o dia. Não, a gente precisa também fazer uns ajustes de rotina, de jeitos de lidar com a amamentação, com aquele bebê, né? Ou estipular uma livre demanda. Então, assim, são várias questões juntas que vão auxiliar, e aí a gente entra, por exemplo, com homeopatia para aumentar a quantidade de leite, ou uma mãe que tem uma hiperlactação, a gente ajuda com homeopatia para diminuir, equilibrar a quantidade de leite para aquele bebê que está sendo amamentado, né? Tem questões, por exemplo, de um pós-parto imediato, um sangramento, uma atonia uterina, que a gente pode entrar, por exemplo, uma hemorragia, a gente pode entrar com homeopatias para a gente lidar melhor com isso. Por exemplo, no caso de laceração, num parto normal ou de uma cesárea, a gente pode entrar com homeopatia para melhorar a cicatrização, para facilitar a cicatrização, né? Para facilitar que aqueles tecidos retornem, né? Então, assim, tem várias questões físicas que a gente pode ajudar nesse momento e emocionais também, né? E aí, por exemplo, pensando num puerpério, naquele bebê que, né, não falando desse pós-parto imediato, mas lá um pouquinho depois disso, aquele bebê que não dorme, né? Eu tenho muito aqui, olha, eu vou te falar, 90% são os bebês que não dormem. E aí eu gosto muito de trabalhar com a homeopatia e o floral junto, né? Porque o floral, ele também dá uma base. E ele é um pouquinho mais, eu diria assim, sutil. Ele trabalha somente o emocional, não o físico, né? Isso a gente pode conversar depois, marcar uma live sobre floral também, vai? E aí, ele também dá essa base emocional para que também a homeopatia faça o efeito dela, sabe? E assim, o que acontece muito, como o bebê não fala, né? A gente precisa que essa mãe olhe para aquele bebê, entenda quem é aquele bebê e perceba e saiba dizer isso pra gente também, né? Porque não é simplesmente falar assim, não, ele é bonzinho, ele só chora à noite.
mas assim, ele tá com cólica, então vamos entender como é que é essa cólica, né? Ele dobra para frente ou estica para trás? Ele chora, ele gesticula com a mão ou ele chuta com o pezinho? Como é que é o choro dele? Se deita de bruços, melhora? Se deita de barriga para cima, melhora? Quais são as características desse bebê e que a gente vai poder ajudar mais efetivamente, já que ele não vai estar falando, dói minha barriga, melhora quando eu tô dobrado, entendeu? Ele não vai falar isso. E aí a gente precisa dessa mãe entender e observar para a gente poder ajudar esse bebê também, né? Então, assim, muitas queixas de sono chegam para mim bastante, assim, acho que as que mais chegam. E, assim, agitação, aquela criança que não para, que é agitada fisicamente, né? Uma agitação psicomotora muito grande, que não senta para brincar sentado ali, Não nem consegue se 2 concentrar, minutos. né? Não consegue se concentrar, não foca, assim, 2 minutos. Porque a gente sabe, né, que, assim, dependendo das fases, não foca mais que 5, não foca mais que 10, mas a criança não foca nem 2, sabe? Então, a gente também consegue lidar com isso, né? O Turbo 2, que eu nem gosto muito desse nome, né? Mas a gente consegue lidar também para fazer com que aquela criança compreenda melhor o que está acontecendo com ela, mesmo inconscientemente, porque ela não vai pensar, ai meu Deus, eu estou no Turbo 2, mas que ela consiga internamente se organizar, se reorganizar quando ela tem as crises, né, de incompreensão, não gosto de falar crise de birra, uma crise de incompreensão dela mesma, do mundo com ela, com o mundo. Então, quando ela tem essas crises, ela vai precisar se reconectar, se reorganizar internamente. Então, a homeopatia vai ajudar também ela nesse sentido de ser um suporte para que ela consiga se reorganizar, se compreender, né, até inconscientemente, né, no caso das crianças. Sim. E quando você atende, né, essas mães, essas famílias com as crianças, assim, você costuma indicar homeopatia para todo mundo ou depende de cada caso? Depende da procura, da busca dessas famílias? Como é que é? Depende da busca, assim, depende da procura, né? Tem mãe que me procura, assim, que, eu quero tratar eu e meu filho. Tem mãe que fala, não, eu quero só tratar o bebê. Ou mãe que fala, não, eu quero só me tratar. E depende, né, no seu livre-arbítrio, né? Entendi. Cada um que decide o que quer tratar. É muito legal quando você tem, por exemplo, uma família inteira se tratando junto, né? Porque a gente consegue, assim, nessa coesão familiar, nessa bolha, assim, melhorar todo mundo junto, assim. Então, tipo, é meio que todo mundo vai crescendo junto, sabe? Eu acho bem interessante isso. Mas não é o que costuma aparecer. Geralmente aparece a mãe, né? Assim, a maioria do meu público é mãe e criança, assim, crianças mais novas, bebês, tá tendo bastante bebês também. Então, assim, geralmente é para mãe ou só para criança, ou às vezes eu consigo atender o binômio ali, que é bem interessante também. Nossa, a gente vê muita mudança, assim, muita evolução quando a gente atende os dois juntos, sabe? É bem interessante. Os irmãos, assim, é bem legal. Que foi muito parecido com o que aconteceu no meu caso, assim, né? Então, a gente ia nessa consulta, ia eu, a minha mãe e o meu irmão. Porque eu e o meu irmão, que a gente tinha muitas questões de respiração e tudo mais, e a minha mãe foi junto. E até porque, no nosso caso, era um tratamento muito radical, assim, porque tava muito sério já, né? Eu não conseguia dormir sem inalação, eu acho que usava uns Berotec, umas coisas assim, sabe? Porque eu não conseguia respirar. Não era asma, era bronquite mesmo, bem, bem forte. E aí teve que mudar toda a alimentação de casa, a gente teve que cortar muita coisa também, né? Então precisava ter o adulto ali, assim, por mais que eu já tivesse 12 anos, e o meu irmão já tinha uns 16, ter a minha mãe ali junto foi fundamental e a gente foi um crescimento, foi uma evolução muito rápida, assim, foi até meio assustador. Porque depois daquela consulta, eu nunca mais tive crise. Nunca mais. Eu tinha uma crise por mês de ter que dormir sentada. Nossa.
porque eu não conseguia dormir. O meu pai ficava acordado comigo no sofá da sala, assim, para eu conseguir descansar, mas eu tinha que dormir sentada. Porque se eu deitasse, me faltava ar. Então, foi. Que Então, sofrimento, né? sim, Não e só daí para você, é um sofrimento para a família toda, né? exatamente. Então, claro que a gente não quer que ninguém chegue a nenhum caso, né, mais agudo, nem nada. Por isso, vamos Uhum. olhar para esses recursos, né, como a homeopatia, o floral. Eu trouxe também a Renata esses dias, que também é uma amiga minha que trabalha com aromaterapia. Então, ela veio falar dos óleos essenciais, que também é outro recurso que a gente pode ter, Sim, né, um difusor sim. ultrassônico, Em né, alguns casos eu indico ter um também alguns colarzinho ali óleos. para O cheirar. meu é colarzinho difusor aqui. E tô, Isso! e tô com o olhinho aqui antes da live, tem que. É bem desse aí que ela vende. E aí, o meu objetivo aqui é justamente, eu sempre falo sobre isso, né? Ter mais recursos, mas que sejam recursos que façam a gente lembrar da gente, olhar pra gente, perceber Uhum. quem a gente é, como que a gente caminha no mundo, como que é a nossa visão de mundo, como que a gente se relaciona com as pessoas, com a gente mesmo e com os nossos filhos. E nesse crescimento das crianças também, as coisas vão mudando. Tudo muda, a gente às vezes muda de casa, a gente muda o quarto dos filhos porque está crescendo, muda do berço para a cama. Então essas Uhum. mudanças elas vão nos atravessando, né? O nosso corpo muda o tempo todo, o cabelo da mãe que cai, né? E de repente não cai mais. O cabelo da mãe que o meu, por exemplo, era liso na gestação. Ele era cacheado, daí ficou liso na gestação, depois voltou a ficar cacheado. Então, é muita coisa que acontece e é tão legal e tão libertador quando a gente acaba se conhecendo mais. Nossa, demais. Porque a vida fica mais leve. Sim. Ela fica mais fácil de você se perceber. Então, por exemplo, eu sei que Sim. quando chega o inverno, e assim, coisas tão óbvias que hoje em dia não tá tão mais óbvio assim, que é assim, quais são as frutas da época? Uhum. Então, talvez as frutas da época sejam para serem ingeridas. Por algum Naquela época. motivo, porque elas são daquela época. Então elas vão te ajudar, né? A gente comeu mais caqui, né? A gente tomou mais Uhum. vitamina C. Tá vindo inverno, gente. Então, assim, é tudo isso. É a gente olhar para esse Sim. fora também, como que a gente se relaciona com o mundo, como que a gente compra as coisas no mercado, o que que a gente está consumindo. Então, Uhum. eu sei que no inverno eu não posso tomar leite. Eu tenho que evitar o carboidrato, eu tenho que evitar o açúcar, porque eu tenho isso Uhum. aqui, sabe? Congestiona mais. Então eu, Uhum. então eu vou tomar mais chá. Às vezes E eu diminuo um pouco. quantos anos você demorou para entender isso, não é? Pois é, só que assim, como eu fiz o tratamento com uma pessoa que foi me orientando sobre esses caminhos, observa isso. Ela fazia Aham, aquele teste do dedo assim, sabe? Pra ver se ela falava, segura esse floral. Aí eu segurava um floral numa mão, fazia um negócio assim, e daí ela aham. tentava abrir. Aí ela, tá bom. Ela não explicava nada. Hoje, eu É um quê de estudando, hipnoterapia. você sabe o que que tem a ver mais com você. Aí depois ela me ensinou, né, assim, faz esse teste, assim, segura uma lata de Coca-Cola pra Uhum. você ver se você tem força aqui, se você consegue, né? Então, ela foi me oferecendo recursos de apertar os pontinhos na orelha, no pé. A minha filha, aí eu fui estudar um pouquinho de reflexologia, né, pra fazer massagem no pé da Uhum. minha filha. Ela sabe o ponto dela quando ela tem dor de estômago, quando ela fica ansiosa. Quando eu fico ansiosa, Sim. ataca a minha garganta. Ela ataca ela fica com dor de cabeça e dor de estômago. Então a gente Uhum. vai observando melhor essas coisas. Então a gente não Sim. se assusta com a doença. A gente sabe que a Sim. doença vem pra falar alguma coisa. E a gente percebe os pequenos sinais do começo daquela doença. A gente não deixa evoluir, né? A hora que começa assim, tipo, opa, ai, engoli um sapo e aquele negócio tá lá entalado, tem uma bola aqui, opa, deixa eu olhar para isso não evoluir, sei lá, para uma gastrite, alguma coisa nesse sentido. E eu acho interessante, Isa, que a homeopatia, ela também proporciona isso pra gente, porque conforme a gente vai usando
a primeira coisa que melhora é o emocional. Então, eu sempre pergunto assim, nos retornos, eu falo assim, como é que você tá? Ah, tô ótima, minha rinite melhorou. Não, emocionalmente, como é que você tá? Nossa, você sabe que eu comecei a perceber umas coisas que eu não percebia antes, que eu não fazia ideia. Não só sobre si, mas sobre o mundo. Nossa, eu comecei a olhar as coisas de um jeito diferente. E isso tudo são sutilezas que a homeopatia também nos vão encaminhando a gente para isso, porque quando a pessoa também piora emocionalmente, a gente também tem uma dica de que algo não vai bem, que a gente precisa fazer alguma alteração, seja, né, de medicamento, de posologia, qualquer coisa assim. Então, eu falo assim, o primeiro indício de que a homeopatia está ajudando é que emocionalmente a gente começa a perceber. Eu não sei se dá tempo de eu contar uma coisa bem interessante que vai cair, né? Não, não cai. Não cai mais, não. Bom, não, eu sou do tempo que caía. Gente, eu preciso usar mais o Instagram. Eu não uso muito o Instagram, eu preciso usar mais. Então, assim, teve uma amiga que eu comecei a dar logo que eu comecei o curso, eu comecei a dar umas homeopatias para ela também. Falar, você vai ser minha cobaia. E ela adorou, né? Minha amiga parceirona. E aí eu dei umas homeopatias para ela e foi justo no momento que eu falava assim, olha, você vai começar a usar homeopatia, mas você não faça mudanças muito bruscas na sua vida, porque a homeopatia mexe na gente de um jeito que às vezes a gente toma algumas decisões meio erradas, assim. Não vai separar, não vai mudar de emprego, não vai sair da casa dos pais, qualquer coisa do sentido, nesse sentido, assim, de grandes decisões, né? E ela começou a usar aquela homeopatia, e era uma homeopatia, assim, que melhorava, assim, o fluxo de água, assim, e fazia a pessoa eliminar muita coisa. Só que, emocionalmente, ela começou a fazer destralhe na casa dela, ela começou a limpar os guarda-roupa, a casa inteira, vendeu um monte de coisa, se desfez do mais um monte de outras coisas. Aí ela tava bem feliz no trabalho que ela exercia, e ela já fazia um outro paralelamente que ela gostava muito. Ela largou esse emprego e foi se dedicar ao outro, assim, tipo, ela eliminou da vida dela tantas coisas, assim. Ela fez um detox material, emocional. Ela foi destralhando tudo, assim, e as coisas foram saindo, assim, e fisicamente também ela foi eliminando pela pele e foi eliminando bastante coisa, assim, às vezes as pessoas acabam emagrecendo nessa coisa de vamos eliminar tudo. E foi tão interessante esse processo dela, assim, que, nossa, tipo assim, 2 meses depois a vida dela era outra. Ela trabalhava com outra coisa, aí ela decidiu casar, aí ela destralhou a casa inteira, comprou um apartamento para morar com o futuro marido, e aí começou a se dedicar e entrou num outro emprego e estava super bem. Nossa, eu falo assim, gente, olha as mudanças que a homeopatia, assim, em pouquíssimo tempo proporcionaram, mas era uma coisa assim, ela tinha similitude com aquele medicamento, e ela estava meio que depois, quando eu conversei com ela, tipo, ela parecia que estava sedente por isso, sabe? Depois, na hora que a gente olha, assim, quando a gente tem essas mudanças, a gente olha para trás e fala assim, nossa, como eu precisava disso, e eu não tinha noção nem que eu precisava disso, sabe? E a homeopatia traz uma clareza, assim, da gente olhar pra gente e falar assim, meu Deus, olha tudo o que eu tô fazendo, olha tudo que tá acontecendo na minha vida, que eu tô podendo aproveitar, e eu nem sabia que isso era bom para mim, sabe? Essa clareza da homeopatia, assim, que ela traz pra gente, esse reequilíbrio emocional, assim, é uma coisa, assim, para mim é fenomenal. É igual eu conto que eu saí no primeiro dia de aula, assim, olhando o mundo, assim, gente, que mundo é esse? Quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? Sabe? E essa conexão de estar no mundo, e você começa a se perceber no mundo, sabe? A perceber, assim, questões sutis mesmo. Nossa, a claridade do sol me faz bem ou me faz mal? Ah, às vezes eu só tomo sol na cabeça, eu não posso, me dá dor de cabeça, mas sair ao ar livre me faz bem. Então, são pequenas sutilezas que a gente começa a se olhar, e aí a gente começa também a agir de acordo com isso. Por exemplo, eu tô meio mal aqui. Então eu já entendi que sair de casa me melhora. Eu vou sair de casa. Então, eu já entendi que ficar lá debaixo, na cama, debaixo das cobertas, me melhora. Então, eu vou para debaixo das cobertas e vou melhorar. Então, são coisas que a gente não só vai ajudar numa terapia, mas isso vai ajudar a gente em pequenas
pequenas decisões, são sutilezas, assim, que a gente começa a perceber e a modificar e a agir de acordo com aquilo, que fazem uma diferença, assim, enorme na nossa vida. Super, super. E aí, também queria aproveitar e fazer mais uma perguntinha, que é assim, quando a gente fala, né, esse termo, homeopatia, ou por exemplo, vamos tomar ou vamos fazer as coisas em doses homeopáticas, porque justamente é outro jeito da gente se relacionar com esse medicamento, né? Por outro lado, quando a gente acerta no negócio, ele é muito rápido, como mesmo você trouxe nesse exemplo. É muito rápido como funciona. Quando a gente está Quando a gente ligado, é que a gente está certeira ali. entendendo o que é, da onde é que está vindo aquele desconforto, né? Ou qualquer coisa assim. Por isso que quando o homeopata, né, a terapeuta pergunta sobre os detalhes, é porque são esses detalhes que vão Que fazem muita ajudar a diferença. gente a pensar, então vamos tomar essa homeopatia aqui, Sim. né? Então, assim, Tem- o que quer dizer essa doses homeopáticas, mas quando a gente sabe, funciona, né? E a diferença, né, da alopatia para a homeopatia nesse tipo de ingestão, né, da homeopatia. É uma das leis da homeopatia é proporcionar uma cura suave e duradoura. Suave no sentido de que, assim, eu não vou tomar ali igual a alopatia e dali 30 minutos contados no relógio, aquela dor de cabeça vai passar. Não, ela suavemente vai passar e às vezes, assim, as pessoas até nem percebem. Às vezes eu entro em contato, assim, uns 3 dias depois que a pessoa começou a tomar e pergunto, como é que tá? Aí a pessoa fala assim, nossa, olha mesmo, eu não tive crise nos 3 últimos dias. Mas a pessoa às vezes nem percebeu, aquilo foi tão suave que foi saindo do corpo, foi eliminando, né? De um jeito que foi sutil e a pessoa às vezes nem percebeu o quanto ela tinha melhorado. De tão suave. Então, uma das leis da homeopatia é uma cura suave e duradoura, né? Porque isso, fazendo, né, uma terapia homeopática digamos, completa, né? A gente consegue ter esses benefícios assim estendidos por muito tempo. Nossa, a gente consegue eliminar muitas coisas assim de anos do que está no nosso DNA. Então a gente consegue resolver e equilibrar aquelas questões que estão ali na nossa família, sabe? Que estão aqui dentro de mim, mas não vieram por mim, vieram por trás ali de outras gerações, né? Então a gente consegue eliminar e cortar isso, por exemplo, que eu não vou passar para o meu filho. Se eu me tratei antes, por exemplo, da concepção e estou equilibrada naquele sentido, esse DNA, no exemplo, por exemplo, do café, provavelmente não passa para os meus filhos, né? Porque eu já me tratei com aquilo já não vai, já cortei, né? Aquilo lá, então é duradouro porque também dura gerações, né? Eu não vou passar aquilo para os meus herdeiros. É tão maravilhoso, né? Então é isso. É isso que eu quero trazer. Cada vez mais, né? Então, eu uso desse recurso da dança terapêutica para as mães, pais, cuidadores, figuras de apego com os seus bebês. É um dos recursos. Mas eu sempre comento isso assim. Se a gente tem uma caixinha de remédio, como vem vindo de gerações passadas, é um hábito das pessoas terem uma caixa de remédio, o que é que você tem nessa caixa? E eu já mudei o nome, e comentei numa outra conversa sobre isso, já mudei o nome dessa caixa, que não é caixa de remédio, é caixa de cuidado. Para a gente começar a também ir mudando a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo com relação à doença. A doença não é nada mal, não é do mal. É uma informação que ela está trazendo para o nosso sistema. E aqui a gente entraria numa questão filosófica também. Mas, pensando na questão da caixa de cuidado, né, a gente pode ter o nosso óleo essencial, a gente pode ter a nossa homeopatia, pode ter o nosso floral, pode ter
Pode ter a dança terapêutica, pode ter a nossa nutrição, nossa culinária todo dia em casa. Uhum. Então, assim, não é uma caixa, Nossa rede de entende? apoio. É um autocuidado, é uma rede de apoio, é uma limpeza energética na casa, sei Uhum. lá, entendeu? Mas que cada um comece a buscar os recursos que faz mais sentido. Mas essa busca só vai acontecer se a gente tiver disponível para olhar para a gente Uhum. e para olhar para esses detalhes. E quando a gente tem uma criança em casa, é tão legal porque elas trazem os detalhes. Porque as E elas crianças, são nossos espelhos, né? elas É são muito nosso interessante. espelho e elas estão na presença. Então, se tem algum desconforto, elas manifestam muito rápido. Sim. Uhum. Elas não deixam para depois. Elas não vão abafar o caso da dorzinha. Elas vão dizer que estão com dor. De alguma forma, do jeito que, do recurso que Uhum. elas tiverem, seja chorando, seja fazendo a tal da birra, entre aspas, né? Enfim, Seja manifestando manifestando de alguma forma. fisicamente. Exatamente. Elas vão manifestar. Então, esse olhar, essa nossa lente para o mundo, para fora e para dentro, ela precisa ser revisitada, né? Que lente é essa que a gente está usando? Para onde a gente está olhando? Como que a gente está caminhando para na nossa vida, seja com as relações externas, mas também com a nossa relação com a gente mesmo. A gente sabe que lado que a gente Uhum. tem preferência de dormir e por quê? Né? Essas Né? perguntinhas, a gente às vezes não precisa saber a resposta. Mas assim, se isso traz um desconforto, porque a primeira coisa que a gente vai falar se a gente acordar e tiver com dor no corpo, é o colchão. É porque esse colchão, né? Então a gente já vai pôr a Uhum. culpa do colchão. A gente não tá interessado em olhar pra gente, o que que a gente comeu, que horas que a gente dormiu, o que que a gente comeu antes de Uhum. dormir, ou que filme que eu assisti antes de dormir, como é que foi o meu sono, eu O que sonhei que eu com o quê, sonhei? Uhum. né? O meu corpo ficou tenso porque eu tive um sonho muito difícil, porque eu vi uma notícia que eu não consegui digerir, porque o meu corpo não estava com o meu Agni, o meu fogo digestivo bom para digerir aquela informação de fora. Então é muito mais complexo, mas quando a gente está disponível para olhar para isso, a vida é muito mais, ela é mais leve. Sim. E daí a gente acaba tendo um leque assim de recursos, né? Quando você Sim, se percebe que daí você pode olhar, então em tal determinada situação, tal coisa vai me ajudar muito junto com outra coisa, ou então só algo em específico pode fazer uma mudança muito grande no meu sistema, né, como um todo aqui. Então, assim, o interessante é a gente ter esse leque, né? sim, É uma coisa até bem engraçada, assim, que eu costumo falar que eu, por exemplo, eu esqueço dessa minha caixinha, dessa minha farmacinha, do meu leque de opções de melhorias, né? Eu costumo esquecer. Então eu vou acabando assim, às vezes eu tô mal e eu esqueço, por exemplo, que eu posso tomar um floral. Sabe assim, era tão engraçado uma vez, assim, faz uns 10 anos. Que quando eu me dei conta disso, eu já era terapeuta floral, eu não trabalhava com isso, assim, não era minha principal ocupação, mas eu tinha já os florais em casa, já, então, assim, eu sempre manipulei os florais, né? Eu comprava o estoque, sempre eu que fazia meus florais. E aí teve uma época que eu tava entrando, assim, numa depressão, isso há 10 anos atrás. Eu tava entrando numa depressão, assim, e eu não via saída, e tentava procurar alguma coisa externa, palpável, é o emprego, não sei o que lá, é a cidade que eu não gosto, não sei o que lá. E aí, numa noite, assim, numa insônia, eu falei assim, gente, eu tenho aquela caixa de floral ali. Gente, eu tenho todos os florais. Eu falei assim, gente, como é que eu tô aqui nesse buraco e eu não me dei conta que eu tenho os florais em casa? sim. Então, às vezes, é difícil a gente até lembrar desses recursos, assim, eu digo por mim mesma, assim, que é difícil às vezes eu lembrar dos recursos que eu tenho à minha disposição e a gente precisa, assim, buscar mais, não só floral, não só homeopatia, sabe? A gente precisa, assim, ter muito mais coisas, porque por exemplo, essa rede de apoio também, uma vez que uma amiga que falou assim, Flávia, mas assim, você pode tomar um floral, por exemplo. E eu falei assim, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Tipo assim.
Nossa, você me deu a Exatamente. chave da vida. Exatamente. Uma das coisas que eu faço, por exemplo, é me exercitar de manhã. Mas eu acho que jamais, eu vou chegar lá. Não posso dizer que jamais, porque as palavras também têm poder. Eu ainda não sou, mas já vou ser, logo logo, bem disciplinada e conseguir fazer sozinha. Não precisar de um grupo. Mas se é para Aham. começar, então eu preciso de um grupo. Porque sou eu, por exemplo, no meu caso, a estratégia que eu usei foi: eu uso o Zoom na sala, não sou eu que dou a aula, né? Quem dá aula é outra pessoa, é a minha irmã. Mas eu falei: não, deixa que eu abra a sala, porque senão eu vou matar Porque a você aula. fica com aquele compromisso, né? É. De Então, eu se que eu abro a não abrir a sala, sala, as pessoas não fazem. Então eu tenho eu que abrir, eu tenho que falar. exatamente. Eu abro a sala, eu compartilho o som da sala, né, da música e tal. Ela me passa a playlist, eu monto tudo e deixo lá. Então, isso tem me ajudado a ter essa regularidade. Então, por exemplo, isso é um outro recurso, ter um grupo Uhum. e um comprometimento, Uhum. né? Porque se eu falto, ninguém tem aula, não tem como abrir a sala, né? Uhum. Eu tenho que estar lá. Meio que você te obriga a estar lá, né? Assim, porque Isso, por enquanto é um recurso que está valendo para você, que está fazendo efeito, né? Que está exatamente. te mobilizando. Exatamente. Então, assim, se você não dá conta sozinho, eu acho que é pensar que é isso, sabe? A gente não dá. Não somos, eu Uhum. acho que nem a Ninguém palavra dá conta independente, sozinho. ela deveria existir, porque somos todos interdependentes. A gente pode ter autonomia. A autonomia, sim. A autonomia é um bom caminho. E a gente Sim. quer filhos autônomos também, né? Aham. Então, a gente precisa, a autonomia, a gente vai conquistar a nossa autonomia. O que que é autonomia, gente? A autonomia é seguir a própria norma, a sua própria lei, de acordo com a sua vida, com aquilo que Mas faz você precisa se sentido. conhecer. Mas Exato. para Você precisa isso, entender o que te faz sentido, né? exatamente. E nesse caminho você vai vendo assim, para dormir eu prefiro, a minha filha prefere laranja doce do que lavanda, por exemplo, né? Então, quem ouviu uma outra conversa que a gente teve aqui vai entender por quê, né? Que no caso dela, a lavanda não faz muito efeito, ou quase nada. Inclusive ela mesma vai cheirar, né? Mais a laranja doce para ela traz outra sensação. Então é isso, né? A gente precisa ir experimentando. E eu sempre faço a metáfora de que a gente está caminhando nessa floresta como a Chapeuzinho Vermelho, né? E a gente pode olhar com os olhos da Chapeuzinho, que estava assim, vislumbrada com aquela floresta, vendo flores. Vai ter o lobo mal? Vai ter o lobo mal, gente. A gente sabe, a vida é essa. Mas a Começar. gente mas a gente tem uma floresta inteira para olhar, para juntar as flores, para levar para nossa avó querida que está lá precisando da nossa companhia. Mas enfim, é isso. Qual é a nossa lente? A gente vai ficar preocupada só com o lobo mau? Sabe? Só com a Uhum. dor, só com a doença, só com e levar essa densidade para a vida, sendo que existe um recurso que está no nosso entorno e às vezes a gente não consegue enxergar sozinho. Então a gente Uhum. precisa aqui de uma live para conversar com alguém, para entender aonde a gente vai buscar, porque às vezes a nossa lente está muito embaçada. E realmente a gente não E não sabe só, nem por onde ir. sim, e não só assim entender o que nos ajuda, o que é bom pra gente, mas entender o que também não nos faz bem, né? Exato. A gente precisa muito entender, por exemplo, assim, coisas assim que a gente não para pra pensar, assim, às vezes eu tenho uma amizade que já me fez bem, mas hoje ela não me faz bem. Então, assim, também você precisa estar, olhar para isso, encarar isso e aí agir assim, em cima disso, né? E perceber, e daí tomar sua decisão, sei lá, a decisão que for melhor para cada um. Mas então, assim, tem coisas que não nos fazem bem, como você falou, coisas às vezes material, um leite, um glúten, que a gente precisa encarar isso daí e também olhar e falar. Poxa, eu vou ter que abrir mão disso, ou então eu vou consumir sabendo que vai me causar tal coisa, e tudo bem, eu estou disposta a isso, né? E é bem Exato. interessante, assim, essa questão da atividade física. Eu também tenho muita dificuldade, né? E assim, eu comecei a correr em dezembro, nem, não é todo mundo que sabe, eu comecei a correr. Falei, vou correr. Eu sempre quis correr.
E aí comecei devagarzinho e tal, e aí no começo no começo não, até hoje, eu peço pro meu marido me ajudar, me incentivando. Eu falo assim, olha, amanhã eu quero correr. Me incentiva, porque se eu deixar por mim mesma, o dia vai caminhando, e aí o café da manhã, e daí a casa bagunçar, e você já começa a organizar, e da hora que você vê, já não dá mais tempo de ir, pronto, perdi. E aí eu peço sempre para ele. Então hoje, por exemplo, eu voltei a correr depois de ficar um tempo, várias semanas sem, né? Porque tivemos, né, ficamos doentes aqui, né? E aí, hoje eu voltei a correr, e aí eu já tava tentando, assim, alguns dias, já querendo ir, falando amanhã eu vou, mas aí ontem à noite eu falei pra ele assim, me ajude, me incentive. E aí, a hora que a gente acordou, ele falou assim, você vai correr hoje, não vai? Porque já faz dias que você tá falando meio bravo, assim. Eu também preciso desses recursos, eu preciso de alguém falar assim, ó, vai lá, você tá perdendo a oportunidade. Por mais que eu goste, por mais que eu tenha visto benefícios físicos, emocionais, energéticos dessa atividade, eu também preciso estar lá me esforçando para sair da cama e correr, entendeu? Então, são coisas, às vezes, assim, pequenas. É só eu falo para ele, me incentiva, por favor, faz eu ir correr, por favor, porque eu quero. Mas é difícil. E é como você falou, a gente precisa se entender e a gente vai precisar abrir cada dia mais um espacinho para experimentar alguma coisa. Se aquilo não está fazendo mais sentido, agora o que que faz sentido? Né? Eu não sei se é a dança de salão, eu não sei se é a corrida, se é a natação, se é, sei lá, não dá para saber. Tem que experimentar. Né? Estar aberto a isso e buscar ajuda, seja onde for, o seu grupo, a tua tribo, onde você estiver. Né? Use e abuse das suas tribos, né? A gente está se distanciando cada vez mais. Aqui também é outro convite que eu sempre faço no meu trabalho, que é isso, assim, qual é a tua tribo? Mãe, puérpera, mãe com bebê, no pós-parto e tudo mais. Você vai precisar encontrar um lugar para você respirar, né? E para você dizer com o teu coração aberto, dizer, gente, eu tô com dificuldade nisso, preciso de ajuda nisso, como é que eu faço? Você se sinta acolhida, né? Exato, escutado e tudo mais, né? Eu acho que isso é terapêutico também, é muito terapêutico, muito. Né? Nossa, demais. Os tais do... Qualquer grupo desses anônimos, né? Alcoólicos anônimos, não sei o que anônimos. Na verdade, todo mundo teria que ter um lugarzinho desse, né? Essa roda, onde você fale de si e que você conte as suas narrativas, não só para as pessoas, mas para você mesmo, para você se escutar, enfim. A pergunta que eu vou deixar... Quem não se sente à vontade também vai para uma terapia individual. Exatamente, exatamente. E é isso, assim, a pergunta que eu vou deixar aqui, né? Vou deixar essa live gravada. É que se você ficou até aqui, assistiu a gente, a pergunta é: o que que tem aí na sua caixinha de cuidados, né? E se a homeopatia é uma delas. Flávia, querida. Ai, que delícia. Muito grata, uma delícia. Uma delícia falar com vocês, né? E logo a gente volta para falar daí dos florais, que também é outro universo maravilhoso, que eu amo de paixão, que é outro recurso incrível, que vale a pena a gente conhecer, saber de onde vem, né? Como usar, para que situações que a gente pode usar também. Então, eu vou chamar daqui a pouco a Flávia está aqui de novo com a gente. Grata a todo mundo que ficou aqui. Vai ficar gravada, né? Quem quiser assistir, escutar, põe no modo radinho lá e vai fazer outras coisas. Tipo podcast. Tipo podcast. Não precisa ficar olhando para nossa cara. E aí é isso. Tem alguma coisa para falar para a gente fechar a nossa conversa? E eu me coloco à disposição, eu estou aqui para ajudar quem quiser chegar, quem acha que eu posso fazer alguma diferença na vida, estou aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma dúvida pontual, pode perguntar também, pode mandar no Instagram, no Instagram tem o link do meu WhatsApp também, pode me chamar no WhatsApp. Então, assim, estou super à disposição para ser essa caixinha de recursos de cada um, para ser
para fazer parte desse leque de opção, de ajuda e de acolhimento. O que eu puder fazer por vocês, eu estou aqui, por favor, me mandem uma mensagem. Não fica aí, gente, né? Sofrendo sozinho. Eu falo sempre, gente, não fica sofrendo sozinho, pelo amor de Deus. Não fique sofrendo sozinha. Acho que é a minha frase, não sofra sozinho. Sofra É junto isso. com alguém. Tem gente para ajudar, né? Sempre tem Tem alguém para ajudar. tem muito recurso, tem muitas coisas que a gente pode lançar mão pra gente se melhorar, né? O mundo tá cheio. A gente precisa exercitar essa nossa musculatura dessa esperança, que não é esperar, né? Mas esperançar e ter mais fé, que é anda com fé, eu vou, né? Andar Né? com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. E a gente Aham. continua andando assim, né? O mundo tá caótico, mas a gente tá aqui e ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de Beijo, ninguém. querida. Gratidão Muito, muito grata. enorme, Isa, gratidão, adorei o papo. Quero mais, quero mais, quero mais, quero um monte. Vamos, muito Gratidão mais. por esse espaço, gratidão por falar de si, por falar de nós, por falar sobre o mundo, sobre o universo, por traduzir tão bem tantas coisas que a gente às vezes não consegue colocar em palavras. Você é maravilhosa em fazer isso. Gratidão pelo convite, estou sempre aqui. Vamos Grata. marcar de novo. Beijo, gente. Tchau, até Obrigada, mais. gente. Grata, Obrigada a grata. todo mundo que ficou até aqui. Obrigada, gente. Tchau.